dia, meu povo, bom dia. Gente, esta é a cartinha do Tarô das Deusas Universais. Deixa eu colocar bem pertinho para vocês verem. Tarô das Deusas Universais, deusa Atena. Essa é a carta do Arcano 4, o Imperador. O Imperador, ele é também ali todo o nosso poder de concretização, né? A gente falou na live passada da Imperatriz, que ela também é o poder de fertilidade e concretização da Terra, mas ela é o poder feminino. Então aqui no Imperador, no Arcano 4, a gente consegue ver o marido dela, o companheiro dela, né? A gente costuma falar que são um casal, entre aspas, porque eles representam os arquétipos. Eu vou colocar arquétipos, muito embora eu não goste muito dessa palavra para falar das cartas de tarô, tá? Mas eu vou colocar arquétipo porque fica mais fácil de todo mundo entender. Então, eles são os arquétipos, as representações, na verdade, da mãe e do pai primordiais, né? Então, o imperador, no nosso caminho bruxístico, ele é o nosso Deus, né? Inclusive, em algumas simbologias, a gente consegue perceber, como, por exemplo, no Druidcraft Tarot, que é um tarô celta, que é um tarô transcultural, que fala da cultura druídica, vem o deus cornífero, né? O deus de chifres aqui, o senhor, né, humano com cabeça de cervo, chifres enormes de cervo, para denotar todo esse poder inerentemente ativo do sol, do macho, né, de toda a questão de também concretizar e também fertilizar, mas em outro aspecto, assim como a gente falou na Imperatriz. E por que, então, Atena, né? Algumas pessoas podem pensar, nossa, é muito óbvio, né? Atena para essa carta. Quando na realidade não, pessoal, porque Atena, ela é também tida como uma deusa que tem aí uma visão mais deturpada dela, né? A Atena é uma deusa muito abrangente. Ela é muito grande e ela é muito antiga. E muito mais do que aquele estereótipo masculino que ela recebe das pessoas. Né? Então, Atena, ela tem toda essa questão da sabedoria, da civilização, das artes, da estratégia, da justiça, da inteligência, das habilidades. Né? Então, Atena é a senhora da artimanha da guerra, é a senhora da estratégia de guerra, da justiça. Né? Muitas cidades gregas, não só gregas, mas para além do grego, porque a Atena é uma deusa que vai além do grego, ela é muito antiga. O primeiro registro dessa deusa foi encontrado em Knossos, no linear B, né? Não sei se vocês conhecem a história dos micenos, dos minoicos. Se vocês não conhecem, vocês vão aí, pesquisem os povos micenos, os povos minoicos, né? Que são tidos como os atlantes, os minoicos, entre aspas. Então tem o linear B, e o linear lá A e o linear B, que são aí pedras, na verdade, que históricas, que falam sobre essas civilizações muito antigas, que são as únicas coisas que a gente tem conhecido dessas civilizações, são esses lineares, né, que são em pedras, que falam bastante sobre a crença daquela civilização. E então, Atena foi citada no linear B dessas civilizações antigas, né, dos minoicos, dos micenos, e ela é tão grande que ela é conhecida na Ásia Menor, ela é conhecida na Índia, ela é conhecida na África, na Península Ibérica, né? Então, assim, ela é uma deusa muito, muito abrangente. Ela não é só essa deusa masculina que as pessoas colocam. Por que é tido como masculino? Primeiro porque em uma das visões do mito dela, né, ela nasce só de Zeus. Mas essa é a segunda visão, né? É a segunda versão. A primeira versão, ela é filha de Metis, a primeira deusa imortal, né? E Zeus. Então, eu não vou me deter muito no mito dela aqui, porque o mito dela também tem várias versões, né? Várias versões falando como ela nasceu, ela é filha de quem, né? Zeus é sempre o pai dela e evidenciam ele colocando ela como saindo da cabeça de Zeus, ou seja, a gente pode trazer isso para a nossa vida como a racionalidade, a intelectualidade, a própria sabedoria, a própria habilidade, né? O próprio pensamento. Isso é tido hoje na nossa sociedade moderna como atributos masculinos, né? O logos, a mente, né? Isso tudo é tido como a lógica, o racional, o consciente. Tudo isso está ligado
a essa questão racional e mental, e as pessoas tendem a colocar isso como masculino. Então porque o homem, ele é pensante, ele é consciente, ele é racional, ele é lógico. A mulher, então, por sua vez, ela é emocional, ela é sentimental. E isso são estereótipos que são colocados para nós como algo diminuindo, né? Não só essas qualidades, como também a gente, né? Separando a gente como masculino e feminino. Quando na realidade no tarô das deusas universais ela vem quebrar isso, porque todas as cartas, inclusive as cartas que são arquétipos masculinos, são deusas femininas. E eu gosto muito disso também. E eu conheço baralhos que não são deuses, mas são retratados só homens, como por exemplo o tarô gay. O tarô homossexual, né? Tem um deck que é só homossexual. Homossexual de homens, entre homens. Homens homossexuais. E eu adoro esse baralho, é maravilhoso, porque retrata até mesmo as partes femininas, retratam como homossexuais, homens. E eu acho isso maravilhoso, porque vem quebrar esse estereótipo de que rosa é de homem e rosa é de mulher e azul é de homem, né? Então, quando a gente está falando de imperador e imperatriz, a gente tem que lembrar que, muito embora eles estejam falando dessa potência masculina e dessa potência feminina, essas potências elas estão muito inerentemente e abrangente e de forma latente, inclusive, dentro de todos nós. E a carta do imperador, eu acho que ela vem falar e ressaltar muito mais essa questão, até mesmo do que a carta da imperatriz, que vem falar da gravidez, que vem falar de toda a maternidade, né? Porque, então, Atena, ela é a senhora da civilização, ela é a senhora civilizadora, né? E o imperador, por sua vez, ele não é aquele que faz as leis, porque aquele que faz as leis é o Hierofante, né? E o Hierofante é outra deusa que a gente vai falar amanhã. Mas o imperador, aqui nesta questão, o imperador ele é o senhor da concretização, ele é o senhor também da terra, né? Também, assim como a imperatriz, ele também rege todo o poder de fertilidade, ele também rege o poder da concretização. E ele também é o senhor da organização. É a carta que fala pra gente da nossa vida aqui, né, da nossa materialidade, das coisas que são materiais, de tudo aquilo que a gente pode tocar, de tudo aquilo que a gente pode ver, sentir, de tudo aquilo que a gente pode pensar, né? É a construção da nossa própria vida, é a construção de tudo aquilo que a gente vê que é matéria, a construção de toda a nossa vida aqui, com organização e com direcionamento. O imperador, ele é o pai. Né? Então, quando a gente pensa num pai, numa imagem de pai, a gente pensa naquele pai o quê? Bom, o pai, ele cuida, ele protege, ele nutre, ele traz o sustento, né? O pai, hoje em dia a mãe também, né, gente? Por isso que eu não gosto, entendem, de colocar essas coisas de homem e mulher. No tarô, isso é separado para a gente poder entender que existe uma potência e uma essência feminina e masculina primordiais. Mas não que isso realmente não existe fora e dentro da mulher e do homem. Né? Isso na nossa vida real, principalmente na nossa vida moderna, lembrando que o tarô, ele é um oráculo medieval, tá, gente? Ele nasceu lá atrás. Inclusive, quando a gente fala de tarô de Marsella, que é um tarô muito mais tradicional, porque esse daqui é um tarô transcultural, quando a gente fala de tarô de Marsella, a gente percebe, né, que o desenho é um desenho muito mais antropomórfico, ou então um desenho que não diz jus, que não faz jus ao que realmente é a carta, né? Porque é um desenho medieval, é até mesmo em muitas cartas a gente tem até mesmo a presença de crenças, de mitos cristãos sendo retratados nas cartas, como por exemplo o julgamento, que fala do juízo final e etc, dentro de uma simbologia clássica de Marsella. Mas a gente não precisa restringir o tarô a isso, né? Então nós, bruxos e bruxas modernos, espiritualistas modernos, praticantes modernos, né? Até mesmo terapeutas holísticos, que o tarô é uma ótima ferramenta terapêutica também, não só oracular, né? A gente consegue entender que está tudo junto e misturado ali. Então, o imperador, ele vem falar dessa potência masculina, dessa potência mais yang, dessa potência mais ativa. Porque a imperatriz, a sacerdotisa, a imperatriz nem tanto, né? Mas a sacerdotisa, elas são aspectos do feminino passivo. E passivo não quer dizer que não faz, quer dizer que
que é aquele que recebe, que é aquele que guarda, que gera, que acolhe, que nutre. Para dentro é a força interiorizada. Já o imperador é a força exteriorizada. Mas entendem que é praticamente a mesma força, entre aspas, é como se fosse pontas de uma mesma corda. Então o imperador ele vem falar da nossa capacidade humana inerente de pensar, de racionalizar, de fazer a lógica das coisas. Né, de praticar a justiça, de agir na nossa vida com justiça e que construir a nossa vida em cima de organização, em cima de planejamento, em cima de toda uma estruturação que denota a questão do concreto e da estruturação, das coisas que são estruturadas, de não deixar tudo solto. O imperador, ele é o pai da civilização. Ele é a potência masculina que coordena ali, que é o líder ali. É o imperador, né? Lembra que eu falei para vocês? O nome dos arcanos não é à toa. Pra gente entender real, pra gente entender bastante, bem legal mesmo, né? O que é essa carta? Só a gente não só prestar atenção na jornada que o tarô faz, né? Uma carta seguida da outra, o que isso quer significar, o que isso quer dizer, porque tem um significado, e o nome, e o número também, né? Mas principalmente o nome, tudo isso na carta, todas essas alegorias, elas falam muito sobre o arcano. Então, o imperador ou a imperatriz, eles são sim um casalzinho para evidenciar toda essa potência masculina e feminina que existe no universo e que está dentro e fora de nós. Fora de nós quando projetamos isso em alguém, no nosso pai de verdade, na nossa mãe de verdade, ou então em figuras masculinas e femininas que têm essa importância na nossa vida. E dentro de nós também, nós exercendo esse papel dentro da nossa própria vida. No caso do imperador, num caminho bruxístico, é a gente se encontrando com a nossa porção masculina, é a gente fazendo as pazes com essa porção masculina, é a gente se encontrando com o Deus e até mesmo desconstruindo esse Deus da bruxaria que foi colocado para nós, né? Porque o Deus da bruxaria, o Deus cornífero, o Deus de chifres, o Deus da natureza, o Deus das bruxas, ele nem sempre é tido como uma figura legal, como uma figura benéfica pelas pessoas, não por nós, né? Não por nós praticantes, mas pelas pessoas, por toda a questão da ligação com os animais, por toda a questão dos chifres principalmente, né? O catolicismo, o cristianismo, a igreja pegou essas imagens desses deuses pastorais, desses deuses rurais, desses deuses pagãos antigos, que tinham ligação com a natureza, que tinham ligação com os animais. Por quê? Por causa da fertilidade da terra, da virilidade desses animais e também do tamanho dos chifres. Quanto maior os chifres desses animais, maior representava a sua liderança e a sua influência naquele meio. Eles ficavam com o território, eles ficavam com as fêmeas, porque então eles ganhavam na luta da guerra, eles ganhavam na luta corporal, eles ganhavam na questão dos chifres, né? Os gamos reis aí, quando a gente consegue ver nos veados, né? Eu não sei como se chama um monte de veado junto, né? Os animais, eu não sei, os cervos, eu não sei. Ou manada, acho que não é manada, né, gente? Se alguém souber, fala aí pra mim. Mas, enfim, aquele monte de cervos ali, o maior que tivesse o chifre era ali o que comandava. Então, o deus do paganismo, ele tem essa simbologia de ligação com os animais, de ligação com a terra, de ligação e fertilidade com esses animais, com esses chifres. Então, a maior representação do deus na bruxaria é o chifre. Assim como para a deusa é a terra, a natureza, a própria gravidez em alguns pontos, né? Então a gente consegue ver que essa imagem do diabo, essa imagem do chifre, né, de bruxas terem relação com o diabo e todas essas questões, vem de lá de trás, dessa visão deturpada do próprio masculino. A gente fala da visão deturpada que o feminino tem, mas o masculino também sofre essa visão deturpada, né? E o imperador, ele é toda essa potência, e ele inclusive como arcano, como carta do tarô, também sofre essa deturpação, porque muitas pessoas reduzem esse arcano a simplesmente o poder masculino da concretização da lógica e da racionalidade, quando na realidade não é só isso. O imperador, ele é tudo, toda essa potência da concretização, da materialidade, da concretização, da lógica, da racionalidade, e por isso ele está ligado a essa deusa, a Atena.
Só que ao mesmo passo, Atena também vem a aprofundar, né, essa questão desse arcano. Por isso que eu amo esse tarô, né? Porque ela também é tida como uma deusa também masculinizada e reducionada, né? As pessoas reduzem ela, te colocam ela como uma deusa virgem, quando na realidade a virgindade para aqueles povos não era necessariamente você não ter um homem. A virgindade não significava você não fazer sexo. A virgindade era, na realidade, a questão de você ser sua, né? Quando fala, Diana era uma deusa virgem. Diana não, né? E Atena era? Gente, não. Eu acredito que não, né? Nas minhas pesquisas, não é eu acredito porque eu acho. Não, eu acredito que não. Nas minhas pesquisas, não. A virgindade, ela não está ligada a você não ter um parceiro. A virgindade, ela não está ligada principalmente para os gregos, né, gente? A virgindade, ela não está ligada a você não ter uma relação sexual. Quando a gente fala de virgindade e quando a gente fala de Atena, Diana, essas deusas que têm mais ligação com essa coisa da guerra, né? Era o que a gente estava falando na Imperatriz. Afrodite, Inanna, Ishtar também são deusas que são representações da guerra. Por que a guerra e a virgindade têm que andar juntas? Entendem que colocam um estereótipo ali nessas deusas? E esse estereótipo ele não tem que existir, porque a gente está falando de deusas, a gente está falando de energias muito maiores do que essa humanização que a gente faz com essas divindades, né? Então a gente tem que encarar e enxergar, estudar esses mitos com um certo filtro, como eu falei nas lives dos arcanos anteriores, né? Porque a virgindade, ela quer dizer que nós somos donas de nós mesmas. Nós somos donas de nós mesmas. Então uma deusa não querer estar não querer uma deusa ser retratada como virgem não quer dizer que ela não tenha parceiros, não quer dizer que ela não tenha relações sexuais, quer dizer simplesmente que ela não tem um marido, né? Que ela não... a Atena tem como consorte. Não, a Atena não tem consorte, ela não tem um marido. Ela é dela mesma. Isso não tira a feminilidade dessa deusa, do quanto ela é feminina. Inclusive, quando eu falei pra vocês que ela foi citada, um dos primeiros registros de Atena, ela foi citada no linear B de Knossos, lá dos minoicos, ela é tida como a deusa Terra. Né? Ela, inclusive, é muito ligada à Senhora das Serpentes. E quem era a Senhora das Serpentes para os minoicos? Né? Quem conhece esse povo sabe que a Senhora das Serpentes para os minoicos era ali a deusa primordial daquele povo. Era a Senhora das Feras, era a Senhora da Morte, era a Senhora da Vida, era a Senhora da Fertilidade e, obviamente, que era a Senhora da Civilização, porque os minoicos, eles eram povos pacíficos e navegantes. Então é claro que ali tinha que ter uma proteção. Os deuses daquela própria civilização eram deuses protetores da civilização, do próprio espaço ali. E Atena ganha, então... Ganha não, né? Atena é a senhora protetora. Quando a gente fala de proteção e quando a gente fala de Atena ser uma deusa muito antiga ligada à Senhora das Serpentes, a gente pode falar, inclusive, da ligação dela com o arcano anterior, que é a deusa Ishtar retratada, que também é ligada à Senhora das Serpentes, que também é uma deusa muito ali venerada, inclusive na Turquia, né? Ali em lugares bem parecidos, inclusive Ásia Menor, né? A Ásia Menor também, Atena também foi cultuada na Ásia Menor. Então a gente consegue ver todas essas divindades femininas da fertilidade, da terra, da proteção, da guerra. Antigamente essas divindades elas eram de um tudo, né? Elas eram de um tudo. Porque elas representavam tudo aquilo para aquela civilização. Então, se aquela civilização precisava de proteção, aquela deusa era a deusa da proteção. Se aquela civilização precisava, como Atenas, né, é a senhora da cidade de Atenas, da polis de Atenas,
Eles até falam, será que foi a deusa que roubou o nome da cidade ou foi a cidade que pegou o nome da deusa? Na verdade, foi a cidade que pegou a deusa como padroeira, né? Então, a gente consegue ver que Atenas, ela também é chamada de Palas Atena, daí aí tem toda uma mitologia também por trás, onde mostra muito, se a gente for pesquisar, onde mostra muito da misericórdia daquela própria deusa, dessa deusa que é tida como a deusa fatal, a deusa que não tem feminilidade, a deusa aqui, né? E essas deusas que são tidas como deusas masculinas, inclusive, são muito ligadas até a própria a homossexualidade feminina. E não tem nenhum problema, né? Deusas que são retratadas tendo relações com outras deusas. Até a própria Afrodite, e muitas vezes é retratada. Dionísio também é retratado, né? Deuses que caminham entre esses gêneros, divindades que caminham entre esses gêneros, para mostrar para nós que somos muito mais do que esse gênero corpóreo que nós recebemos. E Atena, junto com o imperador, eu acredito, na minha visão, que é uma das maiores provas de que isso é muito mais que sagrado dentro e fora de nós. Porque o imperador, na nossa jornada, ele é o encontro com Deus e é o ponto da nossa jornada onde a gente para e a gente pensa nas coisas práticas que a gente tem que fazer. A gente fala, cara, tá bom, encontrei com a deusa lá na sacerdotisa e lá na imperatriz, porque a primeira coisa que a gente encontra no nosso caminho é com a deusa, porque a bruxaria, ela exalta muito essa questão do feminino, né? Mas a gente não pode esquecer do masculino, que também tem o Deus. Só que logo após a gente ser acolhido pela sacerdotisa e pela imperatriz, falando, nossa, que maravilhoso esse sentimento que a bruxaria me traz, que coisa maravilhosa, encontrar uma deusa feminina que representa o amor, que representa a lua, que representa a natureza. Depois de você passar por esse momento, você se encontra com o Deus, com o imperador, com o senhor cornífero. E aí você vai ter que desconstruir dentro da sua cabeça toda uma imagem que colocaram em cima dessa simbologia do chifre. Né? Toda a questão do diabo, nossa, mas a bruxaria tem um Deus que tem chifres, ele é o diabo, será? Não tem nada a ver. E daí, nesse ponto, é que você vai desconstruir não só o Deus, mas o masculino dentro de você. Porque o Deus na bruxaria é o yang, é o masculino não tóxico. É o masculino real, né? Falando no tarô, essas cartas são o masculino e o feminino não tóxicos, são saudáveis. Porque o tarô, ele é um ideal. As cartas do tarô, eles são um ponto para que a gente chegue lá. Então, vamos tentar chegar sempre nos arcanos do tarô. Eles são um ideal, eles são uma meta para que a gente possa alcançar. Né? Então, a gente vê o que o imperador significa como uma mensagem para a gente falar assim, olha, tente alcançar isso daqui na sua vida, tente alcançar o masculino dessa forma, tente alcançar o feminino desta forma. Nas cartas posteriores, que não falam tanto dessas essências personificadas, né, a gente vai perceber que são caminhos, que os arcanos eles falam para nós como chegar até o seu significado. Né? Isso é muito interessante. Então o imperador ele fala dessa potência do Deus, da gente desconstruir o masculino dentro de nós. Assim como o feminino no encontro com a imperatriz e com a deusa, a gente também precisa desconstruir e a gente também precisa curar, né? E a cura do masculino também. Inclusive ver dentro de nós toda a lógica que dizem que é masculino, todo o direcionamento, toda a concretização, toda a nutrição da casa, da família, toda a praticidade da vida, toda a lógica, a inteligência, a noção de justiça, né? Tudo isso é tido como coisas masculinas, a estratégia, quando na realidade não. Né? Isso é humano e a gente precisa acessar isso. E o imperador, ele vem falar isso para nós. E no caminho, né, a gente falando assim, bem, fomos acolhidos, agora eu tenho que estruturar a minha prática. Agora eu tenho que estruturar as minhas crenças. Então, o que eu tenho que fazer? O imperador é isso. Não, peraí, o que eu tenho que fazer? É a prática. Estou estudando, estudei a roda do ano, li um livro, sei como fazer esbá, sei como fazer sabá, sei como fazer uma meditação. Então, agora é você tirar da mente e colocar aqui na concretização. O imperador é isso, é você se organizar, né? É você explorar as suas habilidades,
né? No que eu sou bom, no que eu não sou bom. Vamos praticar, vamos fazer um feitiço, vamos fazer uma magia, vamos fazer um ritual. Nada de ruim, tá, gente? Façam coisas para edificar vocês. Um feitiço para poder pessoal, um feitiço para sua prosperidade, um feitiço para amor próprio, um feitiço para se conectar com deuses, um feitiço para sonhos. Uma coisa pra vocês, façam pra vocês, não façam pros outros, não percam tempo fazendo essas coisas pros outros. Façam pra vocês, pra sua prática, pra você edificar o seu ser, né? Vocês podem fazer conexões com as cartas do tarô para que vocês possam interiorizar este conhecimento, adentrar esta porta, compreender melhor esse mistério, tendo ou não o tarô das deusas universais, não tem problema, né? Com essa série de vídeos que eu tô fazendo aqui, mesmo que vocês não tenham o tarô das deusas universais, peguem a cartinha do imperador e se conectem com Atena, se vocês quiserem, né? Ou então pegue, quantas vezes, pessoal, eu querendo me conectar com uma carta específica do tarô de um baralho que eu não tenho. Como, por exemplo, eu citei para vocês no começo, o baralho Druidcraft, né? Que é um baralho celta, druídico, e eu amo esse baralho, mas eu não tenho esse baralho. E uma vez eu quis fazer uma conexão com essa carta em específico, desse baralho em específico. Eu peguei no computador, coloquei uma imagem e comecei a meditar a partir da imagem do computador. Então não tem problema, você não precisa ter a carta para se conectar, né? Você pode fazer, olha aí o imperador, a sua mente é um veículo. A sua mente é muito poderosa, ela pode construir várias coisas, né? E também o imperador é o alcance da sabedoria, né? A sabedoria pela experiência, a sabedoria pela concretização, é a estratégia, é o poder de você organizar, fazer uma agenda, né? Na vida prática, vamos fazer um cronograma? Vamos fazer uma agenda? Então vamos ver o calendário da roda do ano, o calendário que eu tenho para seguir dentro de um culto de bruxaria. Que dia que é esse ritual? Então tá, é de daqui a 10 dias, então eu vou fazer todo o planejamento desse ritual antes. Isso é o imperador, né? Na nossa prática é a gente ter o traquejo, é a gente ter a habilidade, ou então desenvolver a habilidade, a capacidade para que a gente possa se organizar. E para que a gente tenha, inclusive, força para vencer as batalhas da nossa vida. Como diz Atena, inteligência, força, soberania, né? Toda a questão da estratégia, agir com sabedoria, a gente proteger os nossos. Tem tudo a ver com isso, né? O pai é o protetor, a mãe também é. Entendam que imperatriz e imperador, eles são aspectos, não da mesma energia, não diria da mesma, mas são aspectos de energias muito semelhantes, né? São contrapontos uma energia da outra. Então, a mãe é a protetora, a imperatriz é a proteção, o acolhimento mas num aspecto sentimental, no aspecto emocional, no aspecto, vem cá, meu filho, né? Vem cá no colinho de mamãe, né? Agora, o imperador não. O imperador é a questão de, vamos, levanta dessa cama, vai trabalhar. Vamos estudar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos isso, vamos aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Você delegar. Isso não é só para os outros, é para você também. Então, você se autodelegar, falar, vamos, você vai levantar essa hora, daí você vai meditar, depois da meditação você vai, sei lá, tomar seu café, depois do café você vai trabalhar e depois fazer uma rotina para que a sua vida ande melhor. Para que você tenha a própria habilidade de concretizar de forma satisfatória na sua vida, com sabedoria, com proteção aos seus, proteção à sua família, aos seus filhos, ao seu emprego, aos seus projetos, você nutrindo isso também, né? Lembrem-se que a imperatriz, ela vem antes do imperador, então a gente precisa aprender os mistérios da imperatriz antes de pular para o imperador. Né? Claro que na nossa caminhada mágica e de vida, a gente vai passar por esses arcanos diversas vezes e não vai ser necessariamente na ordem. Então, um momento na vida você fala, aqui é a sacerdotisa, hein? Ou aqui é o mago, tô percebendo. Mas também vai ter momentos, e principalmente quando a gente está estudando a jornada inteira do tarô, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês vão falar, caramba, né? Ela tá falando de tudo isso e na minha vida isso tá acontecendo exatamente isso nesse momento.
Porque quando a gente está estudando o tarô, a gente traz essa energia para nós e a gente consegue enxergar isso na nossa própria vida. A gente começa a enxergar coisas que já estão aqui e a gente não reparou. Então, o imperador para nós é toda essa questão de vamos fazer, vamos concretizar, vamos ser, né? Vamos planejar as coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Vamos sempre agir com justiça. Vamos tentar exaltar e descobrir as nossas habilidades. Por meio dessas habilidades a gente alcançar a sabedoria e sempre liderar a nossa própria vida, né? Nós sermos os líderes e imperadores da nossa própria vida, capazes de concretizar, capazes de delegar, de organizar, capazes de fazer ali uma estrutura, né? O imperador é a estrutura, é a civilização, é a organização, é o planejamento, capazes de fazer isso na nossa própria vida, na nossa prática espiritual, porque quando a gente conhece a bruxaria é tudo maravilhoso, só que para praticar são outras coisas, né? Para praticar é outro 500. Então a gente precisa ter a sabedoria, a parcimônia, toda a capacidade e habilidade de organização, de rotina, toda a capacidade de estratégia, para que a gente possa colocar todas essas práticas maravilhosas na nossa vida prática, para que isso gere sabedoria. E é muito interessante que Atena é a senhora das artes. Nossa, mas ligada ao masculino, ligada ao imperador. Claro, porque é você tirar de dentro para fora. O imperador é a concretização. A arte, o que é a arte? Você pintar um quadro, né? O que é isso? É você tirar de dentro de você e colocar aqui no concreto, numa tela. Isso vai ser vendido, você vai ganhar dinheiro. Ou então isso vai embelezar a sua sala. E aquilo tem um significado para você. Tirou de dentro e colocou para fora, no concreto. Entendem que a imperatriz também fala disso? Por toda a questão da fertilidade da terra, da mãe, da natureza. E o imperador sendo o pai, o Deus, dentro de um caminho pagão, a gente consegue enxergar a imperatriz como a deusa e o Deus, os princípios de feminino e masculino. Tanto que são as primeiras cartas. Isso é a primeira experiência que a gente conhece, né? Primeira pessoa que a gente vê quando nasce é a nossa mãe e nosso pai. E esses arquétipos, esses estereótipos, eles são construídos na nossa mente dia após dia, anos após anos. Então, quando nós, como bruxos, como bruxas, entramos em contato com essas energias por meio do tarô e mais por meio da bruxaria, a gente precisa desconstruir, a gente precisa reconstruir, a gente precisa curar. E a gente precisa entender o que são essas essências poderosíssimas dentro de nós e fora de nós, né? Então, isso tudo causa cura com os nossos pais de verdade, né? Você entrar em contato com o feminino dentro de você, com a deusa, com o masculino dentro de você, com o Deus, causa curas nas relações que você tem. Você, homem, nas relações, né? Estamos falando do imperador. Você, homem, que está assistindo, né? Causa cura. Você fazer as pazes com o seu masculino real. Então, qual é o meu masculino real? Qual é a imagem que eu tenho de masculino? Né? Ou a imagem que as pessoas colocam para mim para que eu tenha que seguir esse masculino. Eu tenho que ser esse masculino? Qual é o real masculino que eu quero alcançar? O meu masculino valoriza o feminino? Entende o feminino? Eu dou valor à minha esposa, à minha mãe, às minhas filhas, à minha avó, né? Às minhas professoras, às minhas amigas. Tudo isso é você entender o feminino, curar o seu masculino. Homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem tem que estar com vontade de fazer sexo o tempo todo, homem não pode dizer não. Né? Homem não pode pintar o cabelo, homem não pode cuidar da pele, homem não pode se cuidar. Não, peraí. O que define o que é o masculino e o que é o feminino? Né? Dentro da nossa modernidade é uma coisa que nos restringe. É a mesma coisa que acontece com Atena. Eles restringem essa deusa. Ah, é uma deusa masculina. Não, não é uma deusa masculina. É um aspecto do ser humano. É o aspecto real, racional, de praticidade. Ela não é uma deusa que quando você vai fazer uma meditação, ela vai falar, vem cá meu filho, vamos nos acolher, vamos andar de mãos dadas na campina. Ela não vai falar isso pra você, né? Ela vai ser uma deusa mais, olha, oi, vamos falar, vamos e vamos. Vai, faça, vai, quero ver, tô te ensinando, vai. Senhora da habilidade, da justiça, da guerra,
da civilização, da proteção daquilo que é propriedade, entendem? Você ser capaz de você mesmo nutrir a sua própria vida. E isso é nutrir a própria vida espiritual também, principalmente espiritual. Todo esse poder de concretização e solidificação, né, habilidade, estratégia, sabedoria que vem trazer o Arcano 3, ele fala muito mais de um aspecto interno da nossa vida espiritual do que de um aspecto externo. Tá, gente? Eu acho que é isso que eu separei para vocês hoje. Deixa eu ler aqui, ó, os comentários. Primeira coisa que vem, né, a Alexia falando, primeira coisa que vem na minha cabeça quando penso nela, em Atena, é inteligência e liderança. Exatamente, ela é uma deusa de delegar, e ela é uma deusa assim, né, do racional, da inteligência, do estudo, do conhecimento, como eu falei, da sabedoria, da estratégia, de toda a formação das coisas, inclusive das artes, né. Então a gente não pode restringir essa deusa. E quando a gente fala que ela é uma deusa masculina, que ela é uma deusa mais ligada ao masculino, a gente está reduzindo tanto a deusa quanto o masculino, tá? A gente tem que tirar, na minha opinião, tá, gente? Como bruxa, como praticante de bruxaria e paganismo, eu vejo que a gente tem que tentar tirar da nossa mente essa coisa da separação. Sabe, porque isso é de mulher, isso é de homem. Então, a racionalidade é uma característica masculina. Então, quer dizer que a mulher não vai fazer isso muito bem? Mas cuidar de uma criança é uma característica feminina. Quer dizer que o homem não é capaz de fazer isso de forma sucessiva? É tudo questão de habilidade. É tudo questão de você enxergar dentro de você isso. E você falar, não, eu sou capaz, cara. Eu sou capaz de nutrir a minha casa sendo mulher. Eu não preciso de um homem. Ou eu sou capaz de criar o meu filho, a minha filha sendo homem. Né? Não preciso ser mulher para fazer isso. Isso está dentro de mim. Então, eu acho que essas cartas de essência primordiais no tarô, elas vêm falar exatamente isso para nós, né? E dentro do nosso caminho espiritual, como bruxos e bruxas, isso é de suma importância, pessoal, porque enquanto a gente ficar separando esses gêneros, fora, a gente nunca vai entender que eles são coexistentes e misturados dentro de nós, e que isso são os deuses. Né? E a gente se conectar com essas faces mescladas de masculino e feminino, né? É que nem o símbolo do tal mesmo, né? Que no branco existe o preto e no preto existe o branco, né? Então, esses tons de cinza. Então, a gente tem que entender isso dentro de nós, né? E eu vejo ela também dessa maneira, mas não vamos reduzir isso à masculinidade, né? Segundo o Google, o que se encaixa melhor é bando. Interessante, é o bando de cervos, né? Aquele bando de animais. Obrigada, porque eu fiquei... Eu falei, gente, será que é manada? Acho que não é manada, né? Energia e gênero são coisas diferentes, né? Não pode confundir isso. Não dá pra confundir, né? Muito embora nós temos o nosso gênero, mas nós somos muito além disso. E quando a gente fala de tarô, e quando a gente fala de espiritualidade, seja essa espiritualidade paganismo, paganismo ou não, a gente já tem que ter a noção de que, cara, isso daqui, ainda assim, é uma forma reduzida do ensinamento que tem aqui. Então, a gente já querer falar e explicar e fazer conotações e conexões, isso já é uma forma, né? A palavra restringe, né? A palavra restringe. Então, assim, eu tô tentando passar pra vocês a minha experiência com relação ao tarô e à bruxaria. Porque quando a gente fala de tarô, só tarô, pra adivinhação, pra jogada, nem tudo que a deusa vem falar pra nós se encaixa na carta, entendem? Isso que vocês têm que entender. Que aqui está sendo uma visão de autoconhecimento, uma visão pra gente ver como é, né? No nosso caminho espiritual, como é todas essas iniciações que a gente passa nos 22 arcanos. Mas na vida cotidiana, numa jogada, ele vai voltar pra mim. Porque será que eu vou sair desse emprego? Porque o que vai acontecer no meu futuro? Nem sempre tudo isso que a gente tá falando aqui se encaixa numa jogada, tá, gente? Esses tarôs específicos, assim, tarô das deusas universais, eles podem ser usados pra tiragem? Eles podem. No meu caso, eu não uso. Eu uso para questões específicas. No meu caso, o tarô das deusas universais eu uso para questões espirituais, de sagrado feminino, ou para questões muito, muito específicas ligadas ao meu espiritual. Eu, em nenhum momento de atendimento, eu pego esse tarô e abro para cliente.
Porque não é o que eu busco numa jogada de tarô, assim. Eu quero ajudar a pessoa espiritualmente? Quero. Só que numa jogada de adivinhação, a gente precisa responder o que a pessoa tá perguntando pra você. E nem sempre o que a pessoa vai perguntar pra você é algo de cunho espiritual, para que você possa dar uma resposta espiritual, entende? Então, todo esse conteúdo aqui, a gente precisa separar quando a gente fala de jogada oracular com tarô e jornada de autoconhecimento, né? Então aqui a gente está falando de uma jornada de autoconhecimento para além ainda. A gente está falando de uma jornada de autoconhecimento com uma visão, um panorama da bruxaria, do paganismo, segundo a minha experiência e conhecimento com o tarô, tá? Bom, gente, então eu acho que é isso que eu separei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se aprofundem tanto no tarô quanto em Atena, né? No mito das deusas retratadas aqui. Outros arcanos estão aí no IGTV. Curtam, compartilham, assistam. Mandem pra aquele amigo, aquela amiga que curte, que gosta. E só o último recadinho pra gente finalizar. Em setembro começa uma nova turma de tarô completo comigo, tá? Curso completo de tarô comigo, arcanos maiores e menores, certificado, apostilado, aula totalmente online, mas aulas práticas e teóricas. A pessoa é inserida no tarô, no universo de autoconhecimento e também para oracular, tá bom? Vai começar em setembro. O link tá na bio, daí tem lá uma fichinha de inscrição para vocês, uma pré-inscrição, uma listinha de espera, onde vocês preenchem caso vocês tenham interesse em fazer o curso, e eu recebo essa ficha no meu e-mail. E daí quando abrir as vagas, eu aviso vocês que as vagas estão abertas. Então se alguém se interessar pelo curso, 8 meses de curso, tá, gente? Só ir no link da bio aí, que em setembro a gente começa. Muito obrigada a todos que participaram. Amanhã viremos falar do arcano 5, o Hierofante, e uma deusa hindu chamada Aditi. Alguém já ouviu falar dessa deusa? Eu amo, ela é maravilhosa. Então amanhã a gente vai mergulhar um pouquinho nos mistérios do arcano 5. Tá bom, gente? Eu espero vocês. Gratidão, ótimo dia e até amanhã. Beijinhos!